boa parte de rastreabilidade vale a pena um investimento com RFID, É. né. Então, às vezes, você vai trabalhar com impressão de código de barras, por exemplo, é uma solução barata, sim, mas dependendo da aplicação, você vai precisar de um RFID para fazer um retorno do material, dependendo do seu processo. Você pega uma indústria automotiva, por exemplo, você pega a parte de pintura, então você vai precisar de um RFID lá dentro também, Ah, né. bacana. E às vezes você tem um código de barras ali, para identificar o produto, aquilo é um código único. E com o RFID você consegue identificar de forma individual aquela unidade do pallet. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dario Pereira, eu sou diretor aqui no Grupo DAP Engenharia e hoje está conosco aqui o Marco Antônio da Sensor Brasil. Fique à vontade, Marco, para se apresentar para o nosso público. Ah, olá, tudo bem, pessoal? Sou Marco Antônio, sou especialista de aplicações na Sensor do Brasil. Estou nessa área de automação desde 2007 e acho que a gente vai conseguir fazer um bate-papo bem interessante hoje aqui. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, show de bola, Marco. Obrigado por ter aceito o convite aí. É sempre um prazer receber vocês aqui da parte de aplicação, da parte de automação. Cara, é muito gratificante ver que vocês vêm aqui, né, pô, compartilhar conhecimento e tudo mais. Por isso, pessoal, já peço a vocês, dá a importância ao Dapcast, ao episódio. Está no YouTube aí. Se não está inscrito, já vai lá, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe seu like aí, ó. Se você estiver em alguma plataforma de áudio, né, Spotify, Apple Podcast, Amazon, depois dá uma passadinha aí no YouTube, faça a inscrição aí no nosso canal, deixa o sininho ativado lá, que você vai ser avisado dos conteúdos novos aqui do canal, tá bom? Tem conteúdo, tem Dapcast na terça, às 17 e tem o DAP na Indústria na quinta-feira. Faça inscrição aí que vocês não tem nada a perder, só ganhar aqui. Bom, agradeço mais uma vez e sempre no início aí eu dou oportunidade às pessoas a contar um pouquinho da história, contar a sua jornada, como que foi a escalada, você já falou aqui nos bastidores, foi de manutenção e aí passou aí para a parte de automação e aí engenharia de aplicação. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu, por formação, técnico eletrônico, engenheiro mecatrônico e MBA em gestão de engenharia de produto. E aí, na escalada, trabalhava numa empresa aqui da região, né? Trabalhei na produção, operador de máquina, fui eletrônico de manutenção, trabalhei com processos, e aí em 2007 apareceu uma oportunidade, uma empresa de automação. E aí começamos, engenheiro de aplicações, engenheiro de produto, né? E aí hoje estou na Sensor do Brasil desde novembro de 21. Bacana, Então já tem bacana. bastante história, tem bastante oportunidade. A Sensor do Brasil é uma empresa espetacular, grandes parceiros, né? Então, às vezes a pessoa fala, é uma distribuição. Não é uma distribuição qualquer. Então, ela Sim, tem grandes parceiros e a gente tem entrado em vários grandes clientes também, montadoras, e também está bastante presente com isso daí. Então, é sim, um sim. prazer lá. Só de estar representando as marcas aí, né, cara, É. Banner, Fênix, do jeito que você falou, a gente já vê a relevância da marca, né. Então, não é qualquer um que vai, eh, sair representando e distribuindo esses fabricantes aí, né. Sim, sim. Eh, a quando a parte de automação, quando você iniciou, você trabalhava aí na parte de sensores, é Sim. isso? Você trabalhava no desenvolvimento ou na parte de assistência técnica? Como que foi isso aí? Sempre foi suporte técnico. Então, Aham. sempre junto com o pessoal de campo, o time de vendas, vai visitar cliente, tá lá visitando junto, vendo a aplicação, vendo o projeto, desde sensoriamento, o indutivo, capacitivo, óptico, passando com sensor de visão, aí várias aplicações de RFID, redes industriais. Então, sempre acabei tendo esses contatos com esse portfólio todo aí, né? E RFID, tem bastante aplicação de sensor, RFID? Tem, se a boa parte de rastreabilidade vale a pena um investimento com RFID, É, né. Então, às vezes você vai trabalhar com impressão de código de barras, por exemplo, é uma solução barata, sim, mas dependendo da aplicação, você vai precisar de um RFID para fazer um retorno do material, dependendo do seu processo. Você pega uma indústria automotiva, por exemplo, você pega a parte de pintura,
Então você vai precisar de um RFID lá dentro também, Ah, né. bacana. E às vezes você tem um código de barras ali, para identificar o produto, aquilo é um código único. E com o RFID você consegue identificar de forma individual aquela unidade do pallet. Tá, bacana. E para o pessoal de casa aí, vamos explicar. Explica pra gente aí o que é o RFID para eles entenderem o que a gente tá falando também. Legal. O RFID ele é uma solução, que é identificação por radiofrequência. Então, a grosso modo popular, o próprio tag sem parar, o Connect Car que a gente vê, isso é uma solução de identificação por radiofrequência, Ah, né. bacana. Então, o sistema vai identificar o tag que está embarcado no seu carro, e aí tem a cobrança que vem para você. Na indústria, existem soluções de UHF e HF, né. As soluções de HF, né, de High Frequency, ela vai trabalhar numa distância mais próxima entre a cabeça leitora e o tag, e a UHF com distâncias maiores, aí 6 metros, dependendo da aplicação. E muitas vezes o UHF já é uma solução também multi-tag. Então você vai ter um pallet cheio de produtos lá dentro, você tem um portal, passa o tag por lá, e aí ele vai identificar. Então, Tá, basicamente, isso daí tem de diferença. bacana. Essa solução de RFID, ela seria muito boa, né, para segurança, mas hoje ainda não tem, né, uma caracterização de norma ainda que cria uma redundância com o RFID, né. Tem algumas coisas que estão começando a embarcar RFID. Então, Tá, você tem alguns identificador de porta fechada, então, com imã, né? Então, abriu a porta, você tirou o imã, aproximou, fechou. Então, o que que é a segurança embarcada nisso daí? Ele tem um tag de RFID que identifica qual é o acionador que está alinhado com ele. Porque hoje em dia você pode ter uma facilidade, é só um detector de imã. A pessoa vai lá, pega um imã de prateleira, coloca na frente, identifica a presença, a porta está fechada. sim, sim. Então existe Burlando ali, né. exato, então você consegue ter isso daí. Então tem no portfólio que a gente é representante da Banner, também tem, da ABB também tem, soluções com RFID embarcado para isso, para você não conseguir burlar a segurança e ter uma porta fechada. Ah, é uma blindagem ali do sistema então. Exatamente. Outro parceiro nosso também é a Fortress, né? A Fortress Interlocks, ela tem uma solução bastante robusta para trava de portas também. Então Tá. você tem vários tipos de bloqueios, vários tipos de acessos a áreas, e um dos bloqueios da Fortress já traz embarcado uma solução de RFID. Então você apresenta o tag na leitora para poder fazer acesso a uma área restrita e depois você fazer a saída também. Tá, ela limita o acesso, mas quem monitora é um outro sensor. Por exemplo, é o mesmo sensor, mas o RFID faz a liberação. Por exemplo, um crachá ou uma Isso. tag, né, É. para mim liberar. E o que monitora ali a parte de segurança tá ligado no relé lá, Ele vai ter no uma CLP de central de segurança. segurança para mandar um sinal de segurança para o seu sistema. Tá, Então o RFID para segurança está engatinhando, mas tem, sim, tem sim. É aplicações que ele aí. tá integrado, né, Sim. tá integrado ali. E, por exemplo, ele vem o RFID junto com essa parte dos contatos ou É, do SSD? no caso da Fortress, sim. Ah, que legal, cara. Né, e já tem uma mala de demonstração também lá na Sensor do Brasil. Quem tiver a curiosidade, só fazer contato com a gente lá. Tem uma mala lá para a gente poder apresentar em campo também pro pessoal. Isso é bacana, cara, porque fica ali o controle de acesso, né, mas uma solução que, vou citar um exemplo Hum. aqui, um tag de um operador em específico, que é só ele que tem que entrar naquela área É, para fazer uma preparação. hoje você tem vários tipos de crachás também que vai com tag embarcado, né? Então você consegue fazer também um controle de acesso. Então, visitante, tem um crachá de visitante, tá? Acesso restrito, ele tem que estar acompanhado de algum profissional da empresa. E mesmo sendo um profissional da empresa, ele não tem acesso liberado em todas as áreas. Sim, Então, sim, sim. também, mesmo que seja, não envolva a aplicação de segurança, mas ele envolve liberação de acesso, é uma situação mais simples, mas tem também isso daí. Então, dependendo do tag, você vai ter alguns acessos liberados, dependendo da pessoa, os acessos não liberados. É, mas uma coisa que eu tô pensando aqui, tá, eu tô com a NR12 na cabeça, eu tô pensando, a redundância para em algumas situações, por exemplo, eu tenho, as tags, né, Uhum, por níveis. E, por exemplo, o loto, eu coloco o loto lá e faço o bloqueio, certo? tá. Para a pessoa ver que tem uma pessoa ali dentro, certo? Uhum. Mas eu posso colocar também que só uma pessoa pode resetar,
entendeu? Eu posso Hum, configurar o RFID ali só para aquela pessoa poder resetar, porque ela vai estar lá dentro. uhum. É uma segurança a mais. Sim, sim. Então, sempre que você puder aumentar os níveis de segurança. Faz um tempo eu participei de um treinamento de segurança e aí o pessoal falou assim que é sempre uma busca por aprimorar. Então, por exemplo, você tem a Sim, cortina de segurança. Então, no primeiro momento, a pessoa colocava a cortina em pé para passagem diária. Ah, passou aqui, beleza. Falei assim, ah, mas e aí se o operador passar pela cortina de segurança? Aí colocaram no chão. sim, Hum, virou na horizontal. né? Então, são várias aplicações. E aí você tem aplicações também que já tem o blinking, a blind zone, que simula, ele aceita o objeto do processo passar, ele reconhecendo pelo intervalo de acionamento de Ah, sensores, sim. O muting, né? mute, O muting, é exatamente. isso mesmo. E aí você tem uma segurança maior do que está sendo passado pela cortina, né? Isso, isso. Isso é uma solução muito boa, né, para pallets, para, né, o produto ali, mas ele é uma solução muito boa para geometria perfeita, né, uma Uhum. geometria, se for uma geometria irregular, ele dá muito problema. É, o cara comentou lá no treinamento, é assim, ó, você tem uma caixa grande, falou assim, daqui a pouco o cara da manutenção, o operador, entra dentro da caixa, o sistema reconhece a caixa e pronto, tá lá ele burlando o sistema. Ah, Tá, é, a parte de segurança é sempre complicado, porque você tem que trabalhar sempre na cultura dos funcionários. exatamente. Não à toa você tem anualmente a CIPAT. Cultura e maturidade profissional ali, né. É isso Exato. mesmo, cara. E eu falo isso, às vezes eu fui esses dias dar um treinamento pro pessoal, né, a gente fez adequação na máquina, tinha um treinamento, fui dar o treinamento. Eu comecei o treinamento falando do equipamento, e tal, eu falei: "Ah, o equipamento é simples, o que que muda do operacional? O que muda é que se você obstruir um dispositivo de segurança, você vai desobstruir ele, no caso da barreira, sair da frente, no caso do botão de emergência, soltar ele e você vai rearmar o sistema. Do resto, o que que muda? Não muda muita coisa no geral, né? Muda quando você põe uma proteção, quando isso, tá, tudo bem. Proteção móvel, você coloca uma proteção fixa, tá. Mas o que que tem que mudar? A cultura. Quando você adequa o equipamento, o que que tem, obrigatoriamente tem que mudar? A cultura. E aí eu expliquei para eles, falei, ó, NR12 ou qualquer que for a norma de segurança, não é só no equipamento, é um negócio cultural. Então, a mudança de cultura começa com o equipamento. Pode começar com o equipamento? Pode. Não deveria. Deveria ser Certo. o contrário, né? Mas como hoje muitas empresas se veem acuada pelo Ministério do Trabalho, por Uhum. muitas legislações, elas deixam acontecer e acontece que você adequa o equipamento depois. E se não muda a cultura, o que que acontece? Tira todas as proteção, jampeia sensor. Ah, tem muito disso daí. Às vezes você faz um projeto de melhoria de máquina, que nem quando eu trabalhava na primeira empresa, então o pessoal tinha lá o grupo de JEC, que era o grupo de excelência contínua. Certo. Então isso era bacana, que você motiva o pessoal a desenvolver soluções e são soluções que são sujeitas a premiações. Pô, quem que não quer participar disso daí para tirar um extra também, Sim, claro. né? Então, a única coisa é que às vezes o camarada ia lá, desenvolvia uma solução, ah, beleza, ah, mas aumentou o tempo de processo em 2 segundos. O cara fala, não, não posso perder tempo de processo, cancela aquilo lá e vamos voltar como estava antes. E aí vale a análise do que esse aumento de produtividade ainda é perfeito, mas ele mantém o nível de segurança do operador? É É isso. aí que volta a cultura. Então, Quanto que. Não, e se fizer um estudo de viabilidade, vamos chamar assim, o quanto que esses 2 segundos, né, uhum, inseguros vão compensar, porque assim, você tem a cultura de segurança, você tem a imagem da empresa, você tem, colaborador afastado, tem, risco uhum, de ser autuado, tem risco de ser multado, então tem muita coisa sim, contra e só os 2 segundos a favor. Então, talvez não está sendo levando em conta realmente, né, o pró e contra de fato ali. É, né? Porque se fosse colocar mesmo na ponta do lápis, talvez o cara faz muito sentido deixar mais seguro. às vezes depende muito da cultura da empresa como um todo, né? Exatamente. E aí você Até de tem, cima, do CEO, do é, diretor para baixo, cara. e aí às vezes tenho assistido bastante os programas de vocês também, né? E aí você tem a tal da manutenção preditiva
e a manutenção preventiva. Sim, sim. Ambas são fundamentais e bem executadas, você vai fazer uma manutenção de parada de máquina programada. Pô, então, se você tem uma parada de máquina programada, pô, isso é ideal para o teu processo, porque a tua disponibilidade de máquina é que vai Sim, e dá. claro. E aí você não vai ter, os famosos bombeiros, né, que vive apagando incêndio. E não é bom pra ninguém, né, É, cara? e aí o que que eu tenho para mim? Quando eu estava até nessa primeira empresa, ouvia-se a seguinte situação: "Ah, o cara da manutenção parado é lucro para a empresa". É. Não é uma verdade absoluta, porque o que que de novo vai na cultura aí. Se as máquinas estão funcionando bem, por causa de uma manutenção bem feita, e aí cabe esse cara ir atrás de soluções de melhorias dos processos. Então Manter s isso, é, né? então você tem constantemente evoluções, do processo, um sensor mais robusto para uma aplicação, algo que venha facilitar um processo, e aí essas implementações, né, vão ser investimentos e não custo para estar numa constante evolução. Sim. E aí a valorização do profissional, o camarada da manutenção, o camarada da produção que faz um trabalho bem feito, com calma, consegue atingir as metas de trabalho tranquilo. Sim, sim. É, eu vejo com esses olhos também, eu falo assim, pô, antigamente, na minha época, eu sou de manutenção também, quando eu entrei também tinha esse jargão aí, vamos dizer assim, né, que o cara parado era lucro para a empresa, mas a gente vivia só de corretiva, a gente vivia de Uhum, apagar fogo, né? Quando fazia parada de máquina, era uma parada muito simbólica, muito para inglês ver, do que uma parada uhum, realmente, porque as não conformidades, pelo menos uhum, na empresa que eu trabalhei, na primeira, né? Na segunda já era um pouco diferente, mas as não conformidades de produção, né? Elas eram apontadas pelo operador. Mas ela era apontada via sistema já, tal. Mas você sabe quando ia ver essa não conformidade? Na parada. Não tinha recurso nenhum para sanar a manutenção. Então, para que uhum. parou? Parou para ver o problema? Você não fez uma Parou para preventiva, analisar? você fez uma limpativa. Então, e aí eu fico pensando, eu falo, poxa vida, porque assim, se tivesse uma análise, e Uhum, cai naquilo que a gente tá falando, mecânico parado ou uhum, eletricista parado é lucro para a empresa. Cara, não funciona assim mais, e a ideologia hoje, né, é o quê? Tem equipes diferentes, equipes distintas de uhum. corretiva, de preventiva, de preditiva, para quê? Para manter a confiabilidade e disponibilidade da máquina, né? Sim, Se o cara tá parado, o cara da corretiva, cara, é, alguma coisa está acontecendo, ou foi dimensionado errado, ou isso ou aquilo. Às vezes, tem algumas corretivas que você faz na oficina, com a é. máquina parada, né? Uhum, Ou com a máquina rodando, você tem backup, né? E tem muita coisa, não deixa de ser uma manutenção corretiva. é, Ele tá fazendo, ele tá desmontando ali para fazer uma correção, é uhum. ou não é? Mas tem que ser muito bem pensado esse conceito. E a gente está falando isso de 20 anos atrás. Tem empresa hoje que trabalha dessa forma. Tem. Infelizmente, é uma realidade. E aí você tem 2 lados da moeda. Um lado da moeda que você fala assim: "O campo de oportunidade é imenso". Então você fala assim: "O camarada lá tem aplicações, mais antigas, pedindo por atualizações, Sim, né, peças descontinuadas, tá lá e beleza". E por outro lado, já faz parte da cultura ele trabalhar com aquilo, então ele não vai querer fazer alterações, né. Então, às vezes o camarada fica lá: "Pô, vou gastar e no que eu vou gastar?". É que nem não é fato isolado. O cliente tem uma máquina, está trabalhando, e aí você está visitando o cliente periodicamente, mesmo sendo cara de aplicação, um camarada de vendas, ele sabe o que do portfólio está ativo, o que do portfólio já foi obsoletado. E aí sim. você fala para o cliente, fala: "Meu amigo, isso aqui está obsoletado, precisa mudar isso daqui", Se você tem instalado aí, é uma preocupação, porque né. Então você fala: "Ó, faz um orçamento", você fala: "Beleza, o orçamento de atualização é aqui", só que você tem mais coisas. Então, isso vai envolver programação, você vai mudar um protocolo de comunicação, você vai mudar outras coisas de campo. Alguma coisa é plug and play, sim, outras coisas já muda um pouco a tônica. E aí o camarada já fala: "Pô, e agora?".
O, o dispêndio de dinheiro vai ser maior. Só que para ele não está diferenciando o que que é investimento, o que que é custo. Às vezes fica difícil, a meu ver, ele entender se o produto que a máquina está fazendo tá para ser obsoletado, ele investir numa máquina. Por outro lado, se a máquina parar, você fala: "Beleza, esse produto aqui, já falei para você, produto é importado, vai demorar o tempo de importação para chegar aqui, pra você fazer a sua adaptação, você vai fazer Integração na aquela máquina. correria". É, então, cara, eu vejo se tem toda essa parte da integração, né, em produtos que são descontinuados, e mesmo assim, tem o que você Uhum, falou, né, que é o, vamos dizer assim, o lead time de aquisição, né, porque ele liga para você ou para vendas lá, uhum, fala: "Ó, cara, tô precisando do sensor tal". "Não, esse sensor não tem mais, trocou por tal". "Ah, tá, mas não, mas vai mudar a fixação, vai uhum. mudar isso, vai mudar aquilo, característica mecânica, tal, tal". Pô, aí beleza, aí o cara, eu penso assim, né, se é um cara de manutenção, no mínimo é pedir o datasheet do novo Sim. para ver o que tá acontecendo, é ou não é? Pô, vou ter que trocar, ele já falou que muda a característica mecânica, beleza. O que que eu vou ter que fazer aqui na máquina? Mas no geral é o quê? Pede, espera, quando chega, aí vai adaptar. E quando você fala de um sensor, às vezes é até relativamente mais rápido, uma fixação. A partir do momento que você vai mudar para um módulo de rede industrial, então você tem diferentes protocolos, diferentes Sim, arquivos de configuração daqueles dispositivos. Então você tem lá, tem um módulo de rede Profinet de um certo player. A hora que o que que é automático é ele ver a primeira opção, que tá ali, tirar um, põe outro. Ah, tem um tempo aí de 45 dias para estar na mão aqui para te entregar. Bom, vou ver o que que o mercado tem. Aí fala sim. assim: "Ah, beleza, tem as mesmas características, capacidade de comutação de corrente elétrica é a mesma". Às vezes ele olha lá: "Ah, tem 8 saídas digitais. Ah, é de 8 que eu preciso? Ah, beleza. Ah, mas tem um que é para 200 miliampere, o outro lá é para meio ampere, o outro é para 2 amperes". Ele prestou atenção nessa comutação? Ele vai prestar atenção também na corrente máxima que o módulo está comutando? Então, às vezes, cada projeto tem a sua característica ali. E aí, a hora que ele vai fazer a reposição, como que eu vou fazer a troca disso daí? Ah, tem um IP para um Profinet, um Internet IP, né? Vou colocar um device name do dispositivo. A gente tá falando isso ainda pensando na manutenção, É. né. Os fabricantes de máquina, por exemplo, eles consultam vocês, assim, para o desenvolvimento? Como que é essa logística? Porque manutenção, o cara vai fazer a troca, Sim, né. Agora, quando o cara vai fazer um projeto novo, né, eu falei esses dias para minha equipe aqui, para minha equipe eu falei: "Gente, tem muito projetista que ele tem um pouco de, eu acredito que é um pouco de ego ou não sei o que acontece. Ele vai desenvolver, e aí ele coloca lá uma medida que não é padrão, comercial, por exemplo, né. Seja material mecânico ou seja, né, um material elétrico. Poxa, não é mais fácil você fazer, claro, desenvolve o uhum, projeto, mas dá uma olhada o que tem disponível comercialmente, o que é mais fácil, uhum, o que está no Brasil. uhum. Eu acho que tem um pouco dos 2 lados da moeda, falando o pessoal que está projetando a máquina a partir do zero. Teve uma situação que eu visitei um cliente para fazer um pós-venda de um ajuste de sensor de visão. Certo. Aí no meio da conversa você vai ver o que que o cara tem, você já vai com o olho bem aberto para ver possíveis oportunidades. E ele usava um PLC e várias placas de expansão. E aí no mesmo painel um monte de borneira. Ainda no mesmo painel, conector lateral do painel. E aí para cada módulo de I/O, um conector lateral, para cada conector lateral, um módulo passivo de campo. Olhei, falei: "Posso dar uma sugestão?" Ele falou: "Ok. Você tem um PLC que fala Profinet. Perfeito. Ao invés de todas essas placas de expansão, mais o cabeamento interno, mais a borneira, enxuga o painel, usa um conector de rede e um conector de alimentação auxiliar, e você vai colocar módulo de rede Profinet, que já faz a função tanto do módulo passivo que você está colocando, quanto tudo isso daqui junto. E aí você vai ter o módulos de campo Profinet, possivelmente até IO-Link em algumas situações para fazer a expansão, você consegue também reduzir Sim, custo. sim. O cara falou assim: "Não, mas vai ser uma briga com o pessoal da programação". Eu falei: "Cara, não tem que ser briga nenhuma. Eu tô aqui apresentando um outro tipo de solução, vamos conversar.
colega de vendas está aqui, ele vai te fazer um orçamento e a gente começa a conversa e a gente vai fazer um treinamento para você conhecer o produto. Então a gente tá aqui para parceria, não para deixar você na mão. Claro, Porque assim, não adianta sempre, né? nada eu fazer uma venda de sucesso contigo hoje, Faz não te uma dar o suporte e daqui a amanhã eu perdi uma bela de uma oportunidade com você. sim. E essa chave virou. O cara começou a comprar soluções de redes industriais e foi prosperando. Por outro lado, eu cheguei a visitar junto com um canal de distribuição, um outro fabricante de máquina, e ele ali com um multímetro nas borneiras ali e tal, fazendo teste. E aí eu comentei de soluções de rede. Ele falou assim, cara, se você perguntar pra mim, eu concordo contigo em grau, número e gênero. Só que o camarada que compra a minha máquina é o camarada do multímetro ainda. Ele quer medir na borneira. Então, eu levo informação para ele, mostro o que há de mais interessante, de mais moderno, de como monitorar as máquinas e tudo mais, mas ele quer ver no multímetro. Mas Então, esse é um ponto que assim, como você falou, né, eu acho que falta pouca coisa para pessoal entender protocolo de rede e virar a chave para a rede, né. Claro, a gente não vai sair uhum, colocando rede em qualquer lugar, sim, né, mas quando fala de enxugar hardware, que nem você falou, né, porra, fica mais clean, hum, enxuga o hardware, coloco comunicação ali, né, via rede industrial, né, não tem tanto borne, não tem tanto cabo, não, sim, né. Mas o que falta hoje? Eu acho que falta o pessoal técnico, o pessoal que está lá na época do multímetro ainda, parar de misticismo, entendeu? Eu acho que falta um pouco olhar assim e falar, pô, deixa eu saber o que que é esse bicho de sete cabeças aí. Deixa eu ver o que que é. Porque assim, hoje, no próprio LinkedIn, sim, você vê muita coisa de gente compartilhando conteúdo sobre rede industrial, sim, sobre o protocolo, sobre como funciona, sobre meio físico, né? sim. E tem muito conteúdo disponível. Então a pessoa, da mesma forma que ela faz com o multímetro, ela consegue, É, né, desenvolver alguma coisa e pôr o notebook ali e sim, ver sim. como que tá os nós da rede dele. Assim, você tem várias soluções que já trazem PLC, já traz uma tela na frente também, uma IHM, IHM integrada, né? já tem um monitor para você estar monitorando entrada, saída, memória. Alguns já trazem o diagrama ladder, ele não vai te permitir alteração nessa tela, mas ele te permite até, pô, você fala, pô, consigo ver da lógica na tela inteira, Sim. não individualmente para você mudar páginas. Então é uma questão de costume, uma questão de aceitar e tá tão claro. Você falou LinkedIn, tem LinkedIn, o próprio YouTube às vezes você pode Sim, tem muito buscar. conteúdo no YouTube A internet veio para facilitar. para facilitar. E tem uma coisa também, você é dessa época também. Lembra quando o cara programava a lembrada, ou o Rockwell, e ele pegava a chavinha, punha no bolso, levava embora, Tinha algumas coisas. entendeu? Para o cara não mudar de RAM Uhum, para prog, para ele aham, não ter a possibilidade, ou colocava senha e tal. Tinha muitos uhum, casos, né? De N situações. Tem desenvolvedor hoje que o que acontece, tá? Tanto o projetista elétrico uhum. aí, que ele acha que se ele fizer uma página de manutenção, uma página de status de I/O, é, é, vai tirar a função dele. Cara, o cara é programador, ele é projetista. Ele É, está fazendo isso para facilitar a vida do cara da manutenção. É ou não é? às vezes acontece, se o camarada da manutenção, o cara se sobressai com conhecimento, quero fazer melhoria de máquina. Perfeito, louvável, mas ele começa a criar blocos fechados. Ah, sim. E aí você fala assim, pô, mas o que ele ganha em criar fazer um bloco fechado, que só ele conhece, Não adianta nada, né? né? Então, a ideia as redes industriais como um todo vieram para facilitar. Então você tem redução de tempo de integração, aumento de diagnóstico, então o Custo custo com cabo, com final, meio físico. eh, o co sobre a IO-Link, por exemplo, que eu comento com o pessoal, você tem um PLC aqui, vou falar já ainda na rede mestre. Tudo bem que um cabo de Profinet, Ethernet IP, seja um pouco mais caro que o cabo de sensor. Sim. Um cabo metro por metro, beleza. Aí Isso você tem dado. o PLC tá aqui onde eu tô. Aí tem um lance de cabo para aquele sensor, uma válvula e assim vai indo do PLC. Quando você vai ver todo esse leque que vai abrindo de cabo, se você tiver dispositivos de campo, você reduz a quantidade de cabo. E aí que você começa a reverter
a parte de custo. E aí, se você está usando soluções IO-Link, seja com módulos de rede, com módulos de I/O, o próprio sensoriamento, indicação luminosa. Então você tem torre luminosa também, IO-Link. Você tem display. Hoje a Banner também colocou no mercado, tem o SD50, que é um display. Então você tem 15 mensagens para colocar lá dentro. Tá? Isso é muito bom, cara. O IO-Link, né, ele integrado com outra rede aí, Uhum, ele aumentou a visão, uhum, né, de todo mundo. Do cara da manutenção, do cara de projeto, né, sim, do integrador. Por quê? Aqueles itens que ele teria que medir com multímetro, sim. por exemplo, hoje ele está em rede. Né? E o grande barato também é o seguinte, dentro do IO-Link você tem a parte de Process Data e o Parameter Data. E aí você já consegue fazer uma pré-configuração com os produtos que tá. Ah, tô fazendo uma caneca preta. Perfeito. Vai vir na sequência uma caneca vermelha. Então, ele consegue também numa dessas já fazer um setup automático. Então você tem um sensor lá, veio caneca preta para eu fazer uma gravação em branca. Ah, vai vir uma caneca vermelha para fazer a gravação em preta. Pô, você tá com um sensor de cor já para fazer um setup automático do sistema para escolher a cor que vai pintar. Então, isso é o grande barato. E o IO-Link, ele já está num nível de troca quente. Então você consegue também bloquear o upload. Então, como Tá. todo arquivo, todo dispositivo de campo, ele vai ter um arquivo de configuração. Mas como já comentado aqui em outros episódios do podcast, como ele é uma comunicação ponto a ponto, ele não tem um ID, um IP, nada. Então, e você consegue bloquear o upload. Então, você consegue ter dois módulos de I/O, você tem lá 16 I/Os em cada um dos dois. Um tem 12 entrada, 4 saída. O outro tá 8 entrada, 8 saída. Você faz um swap de um pelo outro, com o upload bloqueado, e vai estar lá a configuração original, como estava anteriormente. Bacana. Então, essa troca aqui. Independente do fabricante, né? Exato. A única coisa é que assim, você vai trocar pelo modelo que estava antes, beleza. Sim, sim, sim. Aí, peguei de um outro fabricante, vai mudar alguma coisa, vai reconfigurar. Mas é tranquilo de ser feito. É, E é, aí a manutenção é rápida. Cara, eu sou suspeito a falar, o pessoal até fala, quando vai fazer um treinamento interno lá na empresa, é. fala assim, falou de rede com o Marco aí, vai o link, ele vai sorrir que. Não, mas é uma coisa que intriga a gente, né? E eu perguntei para várias pessoas aqui, né? Por que a gente não tá trocando ainda tanto, né? Porque assim, eu acho que no mais, vocês acompanham muito mais que eu, mas no mais eu acho que o IO-Link são equipamentos novos que vêm com esse tipo de tecnologia. Uhum, Ou upgrade, ou retrofit de máquina, que aí as pessoas já, uhum, ó, por que não pôr o IO-Link aí nos seus sensores, válvulas, né, sim, que anteriormente não era integrada na rede, né? Ela tinha uma remota e da remota saía para esses caras, né? E hoje não, né? Eu posso pegar cada dispositivo, ligar no master do IO-Link uhum. e esse master vai estar na rede Eu sou Rede principal, Mestre, exato. na rede mestra. E aí o pessoal fala, cara, por causa de custo, por causa de um monte a gente não consegue implementar tanto, né? Uhum, Mas que é, não na mesma velocidade que está vindo com os uhum. equipamentos novos, né? É, quando você fala de substituição, às vezes o camarada fica com medo em alterar a originalidade do projeto, do tipo, eu vou fazer só uma reposição de um item, ou eu tirar um item e colocar 3, 4, né? Mas e o payback? Então, preciso Sim, fazer uma sinalização. Como que é a sinalização? O que que ele vai demonstrar? O que que eu preciso de recurso? O que que eu preciso detectar? Que nível de automação eu estou querendo assegurar? Então, muitas vezes, quando a gente faz um escopo de fornecimento para um cliente, a gente abre algumas possibilidades. E aí a gente fala assim: ó, você tem uma situação básica que atende um primeiro momento. Mas se você pensa já em continuar na evolução, você tem uma outra solução B e C aqui. E aí você fala, ó, se tem você. várias situações ali para. Às vezes tem uma situação tão básica que o camarada vai ficar amarrado no básico. Ele investiu para ficar amarrado, não vai conseguir outras evoluções. Ou para conseguir mais evoluções, sem perder o primeiro investimento, vai sair mais caro os entornos que ele vai ter que colocar para fazer aquilo funcionar. Então, Mas eu fico imaginando assim, por exemplo, um manifold, né? Você pega tá, um bloco de válvula, sim. beleza.
e pega ele antigo. Então, um tucho de cabo assim, sei lá, 24 vias, Sim. né. Um tucho de cabo tá chegando lá, tem ligação, probabilidade de problema de conexão elétrica ali enorme, beleza. Isso integrado numa remota, que tem vários Uhum, cartões, né, de saída, beleza. Aí eu chego lá, eu acho que assusta um pouco, né, o cara uhum, fala assim: "Pô, você vai trocar tudo isso, eu vou colocar um bloco aí com um cabinho, né, e aí a gente vai integrar ele com a rede uhum, principal, né, vai ter um master, vai uhum. integrar ele com a rede principal, e você vai ter agora a possibilidade dele estar em rede, você vai ter status, Sim. né, status dele, de como que tá, Uhum. E né". tem no mercado também, você falou, esse manifold ele vai ser pilotado com conector DB25. Sim, Já tem no sim. mercado um dispositivo IO-Link, que é M12 IO-Link numa ponta e DB25 na outra. Ah, ele já faz Já tem no mercado. olha que legal, eu não sabia disso. Já, então, e vem bem nessa tocada que você está falando. Já começa a enxugar essa poluição visual que fica o excesso de cabo. Então, E para manutenção, imagina? ah, já teve projetos que o camarada usava PLC com IOs e vinha tucho de cabo passando por aquelas lagartas. Sei. E a ideia do cara era. É, flat cable, né? E aí ele tinha muito Ah, problema de não, cavaco. lagarta você fala É, esteira porta-cabo, é. isso, a lagarta estrela É, pensei que porta-cabo. era flat cable, Não. aquilo é uma nossa senhora. Mas por causa de centro de usinagem, cavaco, a lagarta, que é o porta-cabo móvel, ele Sim, falou sim. assim: eu quero diminuir cabos aqui, o que, que você me sugere fazer? E na época, tá, que rede você tem? Ah, tem uma rede Profibus aqui. Falei, beleza. Então, você só vai precisar fazer um reendereçamento de I/O. Tirar as IOs da declaração das IOs de extensão e usar agora na remota. Acabou. Então, você vai usar o cabo Profibus, dependendo da quantidade de uma expansão para IO-Link. Um abraço. E aí ele foi começando a fazer a expansão. Poxa E aí ele vida. falou assim: menos cabo, menos dor de cabeça com o cavaco, tem menos lugar para cavaco ficar parado. Às vezes o cavaco tá lá só paradinho, só que do jeito que começa a movimentar, Sim, e a probabilidade ele vira um abrasivo, corta, né? sim. E o cavaco é complicado. Eu lembrei de uma coisa agora, você falou da lagarta e Uhum. é a esteira porta-cabo, né? Inclusive tem pessoal da Igus aqui em Jundiaí que é grande fornecedor de esteira porta-cabo aí. É, e eu lembrei do flat cable, cara. Eu fui fazer uma manutenção uma vez em uma máquina chinesa. Ela era uma cópia de uma máquina alemã, Tá. mas era chinesa. E ela tinha uns PLCs, o CLP dela, e tinha uns flat cable de um para outro, sabe? O bloco de expansão, mas o flat Uhum. cable não é que nem esse. Tem alguns que tem um flat Uhum. cable, você só conecta do lado, né? E Uhum. aí você põe o bloco do lado do módulo ali, da CPU. Esse aí não. O flat cable tá dentro da calha de PVC. Cara, a hora que eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, cara. E aí, o que que tava com problema? O CLP. E aí eu ficava pensando, e agora, né? Tirei tudo aquilo, cara. Peguei os conectores, assim, aqueles conector de crimpar, assim, limpava tudo. Só que o que que acontece? Pode ser que nem seja no flat cable, mas do cara que tá fazendo manutenção, ele olhar aquilo ali, ele fala, puta, pode ser isso. E eu tô me Uhum. ferrando em tudo quanto é coisa aí. Imagina sair medindo ponto a ponto daquele negócio, dessa largura, aquele Nossa. conector. É, cara, é os Hum. DB da vida. Só que eles são aquele de Sim, crimpar né, na parte de trás. Então tem umas coisas que. Era uma coisa tipo assim, uma solução simples, com IO-Link, com sim. rede, que acabava tudo aquilo. É, né? O que é bastante interessante é as empresas terem a noção de começar a ter um trabalho, né, de ranqueamento das máquinas que mais entram em manutenção. Opa, eu tenho um top 10 aqui das que mais entram em manutenção, ou aquelas mais críticas, e aí começar a ter um plano de ação em cima disso daí. Sim. E aí vale um retrofit, um pequeno investimento, né? Então, assim, quando eu estava na primeira empresa, falando de usuário final, tinha uma máquina que trabalhava com um gerador DC e um motor DC para fazer o movimento do cortador lá, um gerodenteador para fazer engrenagem.
Aí o cara fala assim: "Deixa eu chamar um pessoal que entende de motor elétrico aqui, vamos mudar esse negócio aqui. Colocar corrente alternada. Tira esse motorzão DC, tira esse gerador DC, vamos colocar um motor AC com a devida potência, mais um inversor de frequência com a devida potência, tudo combinado, e Vetorial, né, já. acaba o problema de com esse escova que desgasta, esquece. Pô, a máquina não entrou em manutenção. Eu falei sobre isso esses dias, cara. Eu falei, cara, no meu tempo, a gente tinha muita esteira transportadora com conversor Uhum, CACC e motor CC. E aí, cara, pô, sofria, porque coletor, é escova. A escova, na segunda ou na terceira vez, o coletor tá tudo rebentado. Aí tem que desmontar para retificar o hum, coletor, né? sim, Ou, no mínimo, na hora que você uhum, troca a escova, você tem que lixar o coletor, por quê? Porque ele carboniza sim. e aquilo começa a isolar. Então, cara, quem é de manutenção e tá ouvindo aí, gente, já sabe que a gente tá falando de motor CC, ó. Tinha ou ainda tem em alguns casos benefícios? Sim, né, porque a potência Uhum, dele, a conversão de energia ali, CC, ela é uhum, maior, a potência ali e tudo mais, mas hoje, com a tecnologia, os inversores de frequência e tudo mais, você tem maior controle. Antes, você não tinha tanto controle de torque e velocidade, tá? Esse é um ponto. uhum, Velocidade a gente já uhum, tinha já no passado, gente. O problema dos motores CA, né, o AC, é que a gente não tinha controle de torque. Então, uhum, quando você reduzia a velocidade, caiu o torque. sim. E esse era um problema, né? Uhum, Para quem pegou no começo lá. Depois que começou a sair os inversores vetoriais, que começou a uhum, trabalhar, né, não só uhum, escalar, cara, acabou esse problema, é ou não é? Aí sim. que você consegue controlar velocidade E e torque. torque. Então, ali foi um exemplo clássico ali de uma máquina, foi refeito, o cara tirou um monte de contator que tinha, colocou um PLC para fazer o controle, enxugou o painel. A máquina era uma máquina Fica lindo, né? A antiga, hora que você olha, pô, você olha ela de fora, continua sendo uma máquina antiga, você abre o painel, pô, 3, 4 componentes ali. não, O contador só ficou contador de potência, né, o resto da parte de intertravamento, tudo dentro do PLC, tudo mais enxuto, sim, né, sim. tirou aquelas partes lá e melhorou todo o processo. Cara, e quando a gente vê, quando a gente olha para um painel desse, eu acho que dá até um sentimento, né? Fala: "Pô, será que vai funcionar?" Aí, desmontou aquele Uhum, imagina se trocar contator então, pegar, fazer um retrofit, tirar todos os contatores, né, reduzir isso, colocar inversor de uhum, frequência no uhum. lugar do CC. A hora que você olha, você fala: "Nossa, só isso aí?" Se colocar um CLP então, aí, né, É, tirou o contator, coloca o CLP para a lógica, né. sim. Claro, tem que fazer as integrações ali. Mas a hora que o cara olhar o tamanho do painel, pode ser que seja um painel aí, um armário, né, Uhum. uma cabine, e quando traz a máquina, tá aquele painelzinho direto na máquina ali. Então é nesse momento que a gente está sempre em contato com os clientes, falando assim: "Ó, aqui na Sensor do Brasil, como nós temos vários parceiros, como a gente falou, a Fênix, a Banner, a Turkey, a Zebra também é nosso parceiro". Ah, zebra de Zebra de de impressora? é, Ah, que também é bacana. nosso parceiro. Então a gente tem uma visão, ó, o que que dá para fazer? E a gente consegue compor um mix com soluções. Sim, Então, claro. tem um módulo distribuidor. Ah, tá. Ele tem inteligência embarcada? Tem, ó, beleza. No portfólio da Banner tem uns DXM lá que é um controladorzinho junto. Então você pode ser tanto um mestre de rede quanto um controlador. E muitas vezes com lógica embarcada. Sim. Né? Então, e a Banner tem uma estratégia que assim, essas inteligências não tem custo. Ah, tem uma solução, por exemplo, hoje lá que é para preditiva de motor elétrico. Então eu vou fazer uma análise de vibração de motor. Então já tem lá dentro do controlador o Vai by Kill. Opa, Tá. beleza. Então ele vai te dar uma análise. Então chega assim: "Ah, eu não conheço de motores, mas eu preciso fazer uma análise de motor. Cara, eu tô perdido, o que eu faço?" Tem aqui. Tem lá Tem um já controlador, você pode fazer certo. uma rede Modbus RTU, tem lá os seus Mas sensores em campo, ele vai tratar os sinais e mandar um sinal para você. Ah, beleza. Ah, mas como que eu vou agora interpretar? Pô, ele já te gera os dados, você pode colocar ele no seu supervisório. Ele é multiprotocolo, fala Profinet, Ethernet IP e Modbus TCP/IP.
Então você pode colocar escravo de um PLC, você pode colocar ele no teu supervisório. Ah, mas se eu quiser subir os dados para a nuvem, também dá. Dá? Ah, que legal. Então Mas é, é IoT? Ou você pede a solução assim? então você pode subir os dados para da Amazon, o Google Cloud, ou a Banner também tem o próprio serviço de nuvem. Ah, tá. Então já fica um pouco mais amigável. Então assim, mas os dados são seus. Que, Tá. né, você tem aí alguns players para esse tipo de solução que é meio que comodato, né? Então você paga um aluguel e para ter um acesso na nuvem e tal. Acabou o contrato, pega de volta os produtos. Não, você comprou, o sensor é seu. Os dados que ele vai te fornecer são seus. Ah, você quer subir para a nuvem? É uma opção sua. Beleza. Você quer pagar pelo serviço de dados da Banner? É uma opção sua. Beleza, está aqui à disposição, tem a facilidade. Ah, eu já pago o serviço de nuvem da Google, já pago o serviço de nuvem da Amazon, AWS. Beleza, então tem uma API ali que você desenvolve, tem instrução, Tá. fez, subiu para a nuvem, tem a sua carinha lá, plotou, um abraço. Conseguiu. Pessoal, olha aí, ó, nível de profissional que a gente traz para cá. E, ó, já faça a sua inscrição aí no canal. Aproveite a oportunidade aqui. Faça a sua inscrição, ative o sininho para ser avisado dos conteúdos novos e deixe o seu like que eu prometo trazer profissionais dessa maturidade aí, dessa grandeza aí para compartilhar conteúdo com vocês, hein? Não se esqueça, se tiver no Spotify aí, depois, né, Spotify, Amazon, qualquer plataforma de áudio, depois passa no YouTube, faz a inscrição. Só digitar Dapcast aí e fazer sua inscrição, tá bom? Bom, que bacana, cara. E por que que eu te perguntei? Mas quando eu vou comprar essa opção para mim, ou para mandar para nuvem, ou via Uhum. rede, eu com esse monitoramento, já é uma coisa que vem num modelo, ou eu tenho que pedir por um código, alguma coisa? Não, você tem o. Falando especificamente desse sensor. Tá, Ah, vou pegar um sensor para medir vibração e temperatura. Ele tem. Vai comunicação de Modbus RTU. Ele tem dentro dele 20 e poucos registradores. Ah, beleza. Ok, que ele vai te dar aceleração no eixo X em polegadas por segundo e depois em metros por segundo. Aí então você tem velocidade, aceleração de vibração, fator de crista, entre outros parâmetros de vibração. Beleza. O Vibe IQ, ele vai analisar alguns dados, de aceleração, velocidade e temperatura. A temperatura, ela não vai dizer que o quanto de corrente que está subindo, mas ele é um reflexo. sim, com certeza. Então você fala, pô, já vai te dar um reflexo do que está errado. Então você consegue, ele tem uma curva de aprendizado. Então assim, vou colocar, então o sensor já traz isso. Então você pode, da sua vontade, tratar esses dados ou falar: "Não, e se eu quiser usar o VibeIQ?" Tá aqui gratuitamente. Tá. Mas E o ele já te VibeIQ gera ele vai processar os dados padrões que ele foi configurado, isso. certo? E aí E eu existe um extraio, mas eu extraio. Como que eu extraio dele? Eu extraio em gráfico? Qual que é a linguagem da interface do usuário, por tá, exemplo? ele vai te a parte gráfica, você pode colocar numa IHM ou na tela do seu supervisório, Tá. tá? O gráfico não vai estar dentro do controlador, mas Hum. nessa outra Eu plataforma vou você pode gerar com os colocar. dados que ele vai É fornecer isso. para IHM. É. Na na nuvem da Banner, ela já como já é meio casado as coisas, você pode extrair dessa forma também. Tá. Aí você pode colocar um gráfico. Como ele vai te dar um dado histórico, você pode no teu supervisório plotar o gráfico, mas ele vai te dar tudo certinho ali. Tá. Ah, mas se eu quiser gerar um alarme, ele já tem as condições de alarme. Ah, eu quero colocar uma torre luminosa, já é previsto para que você tenha uma referência. Mas E se eu, aí alguma luz, de advertência foi acesa, você já vai, opa, deixa eu dar uma olhada aqui no meu sistema, você vai estar dando qual que é, e o sistema vai dizer se por que está vibrando, se tem desalinhamento, se é alguma coisa de mancal. tá. Mas a análise dos dados, ele me fornece os dados históricos. Mas essa análise é no meu, na minha IHM ou no meu Não, tá no software. controlador. Ah, tá no Tá no controlador. controlador, é um arquivo que você faz Tá. download, você pode colocar até 40 sensores dentro desse VibeIQ, né, montando uma rede, seja uma rede wireless, seja a rede cabeada Modbus RTU, e aí ele vai tratar esses dados e já vai reportando os dados já tratados. Ah, entendi. Então, Pô, o tempo de adianta o integração lado. então o que que acontece? O tempo de integração diminui absurdo, porque a tua engenharia já está feita dentro desse, programa de análise.
que vai estar dentro do controlador. Então já diminuiu suas horas de engenharia, você não vai precisar ter, o cara é perito de motores, já vai ter um negócio legal para você. Assim, você quer fazer análise? Beleza, tem vários dados ali. Sim, Então você consegue subir o nível, mas aquilo te alimenta de uma tal forma que você consegue traçar todo um plano. Que às vezes o que acontece? Você tem lá, manual de usuário lá, você tem lá um fabricante de rolamentos, ele vai te dar uma certa quantidade de horas trabalhada. Se não tiver nenhum impacto na máquina, beleza. Mas eu já fui operador de máquina também, né, já aconteceu de bater máquina, e vai dizer que o rolamento não sofre impacto? sim. E aí numa dessa, nesses impactos que ele vai sofrendo, diminui a vida útil, ele vai reclamar mais cedo, você fala: "Pô, era 5.000 horas, eu tô com 4.000, vou ter que trocar". Aconteceu alguma coisa no meio do caminho, né. E ele tá online ali, toda hora. Então se você tem aquela sistema antigo, um cara vem aqui, a cada 40 dias para medir vibração. Em 40 dias o cenário vai mudando. E tem muito dados, né. Você já Sim, você já coletou muita coisa, né, né. nesse E outra período coisa, aí. você tá pagando por visita. Nesse caso, você comprou o sensor, beleza. Qual o custo depois disso? Zero, já é seu. Sim, Você não tem custo adicional para isso. sim, 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 sim. Então, amortiza 100%. É, Então, é um negócio bacana, a gente está levando essa ideia para vários clientes, né? Então, a gente vê lá, a gente perguntar o que, que é crítico para você em motores para você fazer uma análise. Cara, esse motor aqui não pode parar, aquele não pode parar. Quer fazer um projeto piloto? Vamos começar por esses daí? Vamos. bacana, é A isso gente mesmo. monta uma rede. Então você vai de forma paulatina, pegando os principais, e aí depois você vai indo para os demais. Então você tem uma análise geral É do que você para tem. comprovar o payback, né, é ou não é? Sim, Porque a hora que o cara vê o payback, que se paga, não é custo, sim. é investimento, igual você Né? falou. Quando eu estava na primeira empresa, como eu estava falando, a gente perguntava direto para cada melhoria de máquina que evidenciasse uma maior disponibilidade, a gente perguntava qual é o custo da máquina parada. Sim, Então, quer dizer, aí você tem uma análise também legal do seu payback, sim, com certeza, né? porque tem que analisar tudo, né. Sim. O custo de máquina parada vai ter energia, vai ter operador, vai ter tudo, né, é ou não é? Aí sim o cara consegue fazer o cálculo. O pessoal, você até me perguntou aí nos bastidores, o pessoal de pneumática veio aqui, o pessoal da SMC veio, da Festo veio, e uma das coisas que a gente comentou é a eficiência energética, né. Sim, Que aí a gente começa a falar, o cara fala: "Ah, mas vazamento de ar, tal, tal", não, tá beleza, mas a hora que você abrir os olhos para o quanto que você tá jogando de ar e de compressor ligado fora, aí você vai ver que você poderia trabalhar sobre demanda, é ou não é? sim, Trabalhar com um monitoramento ali que só fornecer o que é necessário para produzir. Então, são hoje, cara, isso é a indústria 4.0, né? sim. Se você for falar de indústria 4.0, primeira coisa é análise de dados e saber o que você vai, quais as ações você vai tomar a partir desses dados, né? E basicamente você falou tudo aí. Na indústria 4.0, acho que é básico é o seguinte: gestão de informação. Então, quando você tem uma inteligência embarcada na tua solução, ele vai te dar muito mais dados do que está acontecendo. E de uma forma muito mais dinâmica do que está acontecendo. E aí você toma uma ação muito mais assertiva. Sim, Né, sim, então, esse é o legal da coisa. Então você fala assim: "Ah, eu tenho o IO-Link", beleza. Eu tenho um sensor pro meu motor, beleza. Eu tenho uma fonte de alimentação com monitoramento IO-Link. Então ela está me dizendo como que ela está comportando. Opa, eu tô tendo um crescimento de corrente? Tenho. Opa, espera aí, tem alguma coisa estranha aqui. Eu preciso investigar a minha linha. Se eu colocar uma fonte tradicional, vai funcionar? Vai. Mas eu estou sujeito a uma quebra inesperada. E uma quebra inesperada, o que vai impactar no meu processo? é aí que tá, né? Então, são algumas soluções que visam o quê? O custo de máquina parada é agora, aí que vem, né? Então quanto mais, eh, informação do teu processo você tem, você consegue fazer uma gestão melhor. Esse é o grande ponto. E é o que você falou, ter informações do teu processo, saber o que está acontecendo, como que eu vou tomar ações mais assertivas, as paradas de máquina, disponibilidade das mesmas também. Certo. É, tudo isso é um conjunto que eu acho que a gente tem que pensar bem. Eu participei de um podcast esses dias. E
eu falei justamente a respeito das pessoas quererem estudar um pouco mais sobre as novas tecnologias, não fugir Uhum. delas. Porque as pessoas, assim, da mesma forma que a gente falou do. Você lembrou o cara do multímetro. O cara do multímetro, ele tem aquela coisa dele ficar, ah não, redes não, porque eu não consigo enxergar o que tem lá. O multímetro me mostra aqui a tensão. Rede eu não consigo medir se tem tensão, se não tem. Ah, tal, tal. Só que tem meios para você analisar, é ou não é? Uhum. A pessoa só não aprendeu os meios. Você tem recursos hoje para te avisar de uma forma online também. Sim, Você tem recursos hoje que ele vai avisar em várias telas. Você tem recurso para avisar por mensagem no celular. sim, tem Então, diversas. A gente vive na era digital, pô. Então, então não tenho que me preocupar com esse negócio, né? Eu tenho que é, estudar. Eu tenho que estudar e trazer é, isso pro meu lado, né? a tecnologia veio para facilitar a vida da gente. Eu tenho que me aprimorar? Não adianta ir contra. Então, a automação veio aqui para facilitar. Então, Remar contra a maré, né? né? Então, o que que tá indo? Ah, hoje eu tenho inteligência artificial. Vou ter que estudar. Sim, Ah, eu tenho redes industriais. Vou ter que estudar. sim, Então, e esse desenvolvimento e o conhecimento é seu. Isso te diferencia no mercado. com certeza. Com certeza. Eu acho que a lição que fica, pessoal, é assim, ó. Eu tô falando sempre aqui no Dapcast, a gente traz pessoas que Hum, trabalham com tecnologia, a gente traz, assim, a realidade do mercado na parte de engenharia, de manutenção industrial. Para quê? Não é para assustar ninguém, tá? Aqui é um portal, tá? De comunicação para deixar as pessoas mais instruídas e em alerta sobre outras coisas. Quando você é pego por né, uma, um- uma notícia que você não esperava, né? Aquela coisa, pô, é ruim, né? Eu ia falar uma catástrofe, mas a hum, catástrofe também é muito pesado. Mas quando você é pego de surpresa por algo ali, né? Aquela notícia assim meio, não é bom. Então, para você não ser pego de surpresa daqui e não vai muito longe, tá? Depende o cargo que você tiver, a profissão que você tiver, mas 6 meses, um ano já é muita coisa hoje para a era hum. tecnológica, é ou não é? O pessoal está direto desenvolvendo soluções no mercado, IA, né? né? Olha IA. Hum, Porra, saiu a OpenAI, o ChatGPT saiu o processamento de imagem. hum, O Google, dali 3 semanas, fez o VO3 que faz vídeo. E agora, ia sair hoje, que a gente está fazendo um uhum. podcast aqui às 14, uma integração de imagem com mais alguma coisa da OpenAI. Então, assim, é coisa de meses hoje, meses, semanas. E aí vem uma outra, tem a Manus, acho que é, Manus também, uma chinesa, que dizem, eu ainda não trabalhei com ela, mas dizem que é outra também, um divisor de águas. Tem a Grok, da Uhum. Tesla. Então, cara, tem muita coisa, acho que é Grok, né? Tem muita coisa, Grok ou Grob, tem muita coisa, gente, acontecendo e tem grandes players, Big Tech. Sim, Porra, você falar da Microsoft e do Google, você já viu que, já né, já tá na indústria. então, aí já vem a Tesla, pô, Então, então, você falou Microsoft e Google, eles não são mais da área de TI apenas, ou usuário de não, escritório, já tá na indústria. exatamente, exatamente. Então, gente, a lição que fica é isso. Vamos nos instruir, tá? Não vamos fugir disso, porque não tem como fugir, tá? Não tem como fugir. E aquela coisa que todo mundo tá falando, que tá, né, às vezes assusta você, a IA vai roubar o seu emprego. Não, a IA não vai roubar o seu emprego. Quem conhece a IA, ele vai roubar o seu emprego. Então, se você tem um cargo X lá, aquele cara que, né, uma profissão X, aquele cara que tem a profissão X e conhece de IA, ele sim pode roubar o seu cargo, tá? Eu acho assim, existe uma migração de postos de trabalho, na minha ótica. Então você tinha lá empresas com grande quantidade de funcionários, grande número de operadores e tal. E aí o pessoal foi se destacando e foi o quê? Hoje eu sou um prestador de serviço. Sim, sim, Então, quer dizer, você deixou de ser uma mão de obra operacional para ser hoje uma mão de obra estratégica. sim, Então, ou o camarada ele
abriu a própria empresa para prestação de serviço, ou até essa empresa de prestação de serviço está até contratando aquele cara que trabalhou com aquilo. Sim, Desde um simples montador de painel até o cara que programa o PLC, faz toda a programação de IA junto, integrando a solução. sim, com certeza. O que a gente tem é fazer a lição de casa, né? Vai estudando uns pouquinho, vai, né? Ninguém aqui, né, e pelo menos eu não trouxe ainda um expert em IA, mas ninguém aqui é expert em IA ainda, mas todo mundo sabe um pouquinho, né? E vai ali lapidando. Bom, Marco Antônio, agradeço muito sua participação aqui e sempre aos finais aí eu dou oportunidade para você passar os seus contatos. Pode passar aí o contato da Assessor do Brasil, o seu LinkedIn, fique à vontade aí para passar os seus contatos. Aí o editor coloca na tela depois Tá. aí. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, o convite de estar aqui com vocês. Fantástico esse bate-papo. Meu LinkedIn, Marco Antônio de Almeida, tá? Você vai me achar lá. A empresa é a Sensor do Brasil. Você pode mandar e-mails lá para atendimento@sensordobrasil.com.br ou também para técnico@sensordobrasil.com.br. Então, qualquer dúvida técnica que o pessoal possa vir a ter, manda nesse e-mail também. Ah, quero orçamento, tal, fazer um cadastro lá, atendimento@sensordobrasil.com.br. O pessoal vai ver lá a necessidade e já vai fazer a cotação para vocês. Show de bola, show de bola. Agradeço mais uma vez, cara. É sempre um prazer ter vocês Hum, aqui. Gente, não se esqueça, ó, eu faço um esforço, tá? Aqui. Eu montei esse estúdio. Eu convido esses players aí. Às vezes eles nem me conhecem e passam a conhecer. Eu vou lá, prospecto, convido. Eles vêm aqui de bom grado, política do ganha-ganha. Eles vêm aqui para falar do case dele, para falar, né, do que ele desenvolveu já, para trazer conteúdo para vocês, tá? Conteúdo relevante. E tudo isso aqui, gente, não é uma política do ganha-ganha mesmo. Ninguém cobra de ninguém hum, aqui. A gente está aqui por quê? Por causa de vocês, tá? Para levar conteúdo até vocês. Então, peço que não saia sem se inscrever desse vídeo. Já faça a sua inscrição, ative o sininho de notificação e já deixe seu like, que eu prometo continuar esse trabalho aqui trazendo grandes players aí como o Marco uhum. Antônio, tá bom? Obrigado, Marco. Eu que Até agradeço. a próxima, gente.